Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast da Educar e Nutrir. Queremos cada vez mais, episódio após episódio, levar para você aí de casa muito conteúdo relacionado à educação nutricional e, claro, as novidades que o meio educacional vem carecendo aí dia após dia. Estou com ela mais uma vez, a idealizadora do programa Educar e Nutrir na Escola. Ela que é nutricionista, mestre em educação e tecnologia, nossa querida Silvana Pupo, ela que desenvolveu todos os materiais que vocês veem aí nas nossas redes sociais, escreveu os livros didáticos, todo o apoio da nossa equipe pedagógica. Então, Silvana, o pessoal tem nos acompanhado, tem relacionado bastante com a gente nas nossas redes sociais, um assunto que está muito em voga, né? O pessoal vê os nossos materiais, vê a nossa horta de brincar, vê os nossos livros, as ilustrações chamativas, e a gente quer bater nessa tecla agora. No episódio de hoje, falar sobre o entretenimento. Queria que você comentasse então um pouco aí para a gente começar o nosso bate-papo, abrir esse bate-papo, sobre o que é o ensinar com entretenimento. Tudo bem, Lucas? Bom, quando nós ensinamos de forma lúdica, com entretenimento, o objetivo é que a gente consiga engajar as crianças nesse aprendizado e entender, né, que o brincar, ele não é o oposto do que nós estamos falando tanto e batendo tanto, né? Não é o oposto do ensinar, né? Faz parte do processo do aprendizado a brincadeira. Então, ensinar com entretenimento é ensinar com lúdico, com as brincadeiras, mas sempre com um objetivo final de aprendizagem. Uhum. Nós sabemos que o material da Educar e Nutrir, ele é pensado na faixa etária com que a criança vai ter relação com aquele aprendizado, né? Tem diferença no estímulo lúdico que uma criança de 2, uma criança de 3, 4, ela vai receber de uma forma diferente esse entretenimento, pensando na faixa etária dela? Sim, existe essa diferença. Nós nos pautamos, nos baseamos na Base Nacional Comum Curricular, falamos sempre nela aqui, né, a BNCC, porque cada faixa etária, ela exige que seja ensinado de uma forma específica para que haja as duas questões, o ensino e o aprendizado. Então, para que a criança realmente aprenda, mesmo sendo de forma com brincadeiras, né? Essa criança precisa ter uma estratégia correta. Então, cada faixa etária exige que essa brincadeira seja feita específica para ela. E qual que é a visão hoje em dia? Porque eu lembro da minha época na escola, né? Era aquele ensino tradicional, professor ali à frente da sala, às vezes lendo uma apostila, lendo o conteúdo, os alunos concentrados, copiando. Agora a gente vai talvez adaptar um pouco isso para vai ter um jogo, vai ter uma contação de história, vai ter uma música. Como que é trabalhar essa questão dos vários estímulos numa mesma aula? O que acontecia antigamente, né? Na tua época, que não faz tanto tempo assim, na minha época, que já faz bem mais tempo, né? Mas o que acontecia? Esse ensino, ele era muito o papel, a caneta, até porque, na minha faixa etária, né? Nós entrávamos na escola mais tarde. Então, normalmente, nós iniciávamos, né? O aprendizado, ir à escola com 6 anos, que era o pré. E aí, depois, já entrava para o que é Fundamental 1 hoje, que nós chamávamos de primeiro aninho. Então, essa já é uma grande mudança em relação aos tempos de antes, né, e o tempo de agora. Então, hoje a criança entra muito cedo. E o que nós sabemos? Que se essa criança recebe o estímulo de forma correta, desde pequenininho, um exemplo, né, até o movimento de pinça, esse movimento, né, no aprendizado. Então, a BNCC pede que se faça atividades utilizando o movimento de pinça. Estou dando um exemplo. Tem um objetivo, tem um porquê. A gente está trabalhando o desenvolvimento motor, a capacidade cognitiva dela através de todos esses detalhes que agora nós estamos olhando. Então, o que mudou? Antes, a gente não tinha esse olhar, não se tinha tantos estudos em relação a essas formas de ensinar. Tá? Então, era muito... entrava-se mais tarde, então era muito o papel, a caneta, o lápis de cor, atividades. Na minha época, eu lembro de uma atividade, olha, faz, claro, muito tempo, porém eu lembro dessa atividade, que era feita com um papel higiênico, era um papel cor-de-rosa, bem rústico, e aí molhava-se esse papel e ele virava a massinha de hoje, né?
mas era como uma massinha, e depois ele secava, igual trabalhar com jornal, né? E ele ficava bem duro, e aí já nem quebrava mais. Então, todos os bichinhos, tudo era cor-de-rosa, porque tinha a cor desse papel. Então, isso já era uma brincadeira, se a gente for observar. Então, existiam algumas atividades diferenciadas assim, mas era muito pouco, né? E não era como hoje. Então, hoje, isso tem que ser muito frequente, levando em consideração também as crianças da atualidade, né? Sim. Elas recebem muitos estímulos através da própria internet, através de como os desenhos são feitos, né? Como os vídeos de entretenimento para ela, né? São feitos. Então, existe uma neurociência muito ampla ali, onde a criança ela fixa os olhos e ali ela fica. Existe uma técnica. E aí nós precisamos, dentro do entretenimento, como forma de ensino, nós precisamos estar muito atualizados em relação a isso, para que a gente consiga trazer dentro daquilo que a gente propõe a ensinar, no nosso caso a educação nutricional, nós precisamos trazer isso, essa forma de ensinar, usando sim neurociências, usando sim tudo que tem de forma atual para que a criança fique atenta a esse conteúdo. Então, a ludicidade, ela serve para que a gente ensine, mas ela tem que ser estudada e feita, pautada em algo que já foi comprovado que funciona. Então, é só uma brincadeira? Não, né? É uma brincadeira baseada em estudos. É assim que nós ensinamos nutrição hoje. É utilizar o lúdico, como você muito bem frisou, como uma ferramenta do ensino, né? São tudo ferramentas, seja o audiovisual, seja o manipular o alimento em feltro, como é muito conhecido na nossa horta de brincar, né? Silvana, você comentou de uma atividade que você teve quando você estava na escola, né? Que te marcou bastante a ponto de você relatar hoje aqui pra gente. Imagina o quanto essas crianças que estão tendo contato hoje com essas atividades lúdicas não vai ser significativamente marcante para a vida delas, né? A gente comentou também em outro episódio que você que está nos acompanhando pode acessar a playlist no nosso canal no YouTube e ver os outros conteúdos sobre a questão da ativação. Você está sempre ativando a criança, desafiando a criança, seja com uma atividade, seja com um comando específico para aquela aula, né? Como que é elaborada uma aula do programa Educar e Nutrir na escola? A questão dos alimentos, a gente sabe que é por faixa etária, o que cada criança vai aprender, como que é abordado essa questão do entretenimento nessas faixas etárias, como é feito hoje esse pensar na aula, na elaboração da aula no programa para aplicação na classe. A gente monta essas atividades, os jogos, né? Porque ensinar com entretenimento é a utilização, sim, de jogos, de atividades, que também nós consigamos levar as crianças para o convívio social, as atividades em grupo. Isso é muito interessante e importante dentro das escolhas que nós vamos fazer de cada atividade. Sempre pensado isso em grupo, de crianças que vão receber, né? E nós montamos através dessas discussões mesmo entre nutricionista, como faremos para que atinja o objetivo de aprendizagem nutricional. A equipe pedagógica, que vai trabalhar a BNCC mais afinco ali para cada faixa etária, e que atividades nós faremos para atingir o objetivo de aprendizagem, porém, como eu falei, com toda essa questão de conseguir manter a criança ali conectada, né, ao que ela está sendo desafiada a aprender. Então, nós montamos, primeiro, analisando a faixa etária, analisando a BNCC, construindo as atividades de acordo com o que está sendo estudado naquele momento. Os livros, né, a gente parte do objetivo de ensinar a criança aos 5 anos de idade a montar seu prato saudável. Então, esse é o objetivo maior, que não se aprende em uma sessão terapêutica, né? Nós só conseguimos atingir essa meta assim, começando muito cedo, como nós fazemos, né? 2, 3, 4, 5 anos, a criança ela está apta a fazer essa montagem deste prato saudável. Então, todas as atividades, elas são focadas na aula do dia. Então, o que estudaremos hoje? Qual atividade lúdica que vamos usar? Quais os materiais lúdicos que temos que construir ou que já temos e vamos usar?
um material que é muito rico, que foi um ponto chave no despertar desse uso da diversão e da ludicidade, mas que nos trouxe também a amplitude de onde a gente ainda pode chegar, né? Do que nós já fazemos e do caminho que nós estamos traçando aí, né? O fato de eu ter me aprofundado nessa área pedagógica, de ter feito mestrado, escolhido a área da educação e tecnologia, o mestrado em educação, o que ele faz? Ele faz com que nós que estamos, né, fazendo mestrado, no caso, quando fiz, que eu tive que passar por todas as fases de como ensinar na atualidade, de como ensinar usando tecnologia, usando esses meios. Então, esse material que nós construímos, que foi muito legal, foram as músicas que dá apoio a um dos livros e que estuda o material do dia. Então, por exemplo, nós estamos trabalhando em uma das músicas, né? O que a BNCC pede na faixa etária dos 2 anos, eles aprendem o que é duro, o que é mole. Então, nós construímos uma música para isso. E essa música fala, né? O seu dente como é duro, né? E depois relaciona as frutas que são duras e a gente vai narrando isso na letra da música. E isso a criança adora. E aí ela vai compartilhar o escutar junto com esse amigo, a dança que eles fazem, e vai se envolvendo e trabalhando com o alimento, né? Então, nós vamos explorando o conteúdo através de atividades que são prazerosas e divertidas para eles também. Me colocando no lugar de uma criança, pensando no ensino que eu tive, onde eu absorvi o conteúdo, mas ele ficava por ele mesmo, né? Quando você tem essa diversão por trás, né, é muito mais impactante, como você abriu a sua fala dizendo, com intencionalidade, né? Tem toda uma base por trás. É um pouco triste a gente ver hoje no cenário de educação muitas escolas que elas entendem a importância que uma educação nutricional tem e possuem, mas é uma palestra, são cartazes na escola, próximos às cantinas, e pensam que por isso o trabalho já está efetivo, né? Agora, quando vem a editora Educar e Nutrir, criando esses materiais, você desenvolvendo, procurando se aprimorar, tanto no ramo de educação, no ramo tecnológico, a gente falou sobre a geração Homo sapiens, né, que são esses alunos que já chegam no mundo interativo, conectados, querem novidades, mudam o foco, mas absorvem muito conteúdo. Então, esses estímulos, eles atuam também na parte socioemocional deles, comunicativa. Você muito bem falou no episódio passado que eles vão ser a geração do futuro, né? Vão ser os pais do futuro. E eu queria agora que você falasse um pouco sobre esses mais de 20 anos que você atuou no consultório, se os problemas dos adultos que chegavam até você, se isso despertou talvez em você a necessidade de se hoje na infância, e se eu pegar um hábito de vida e conseguir fazer eles entenderem, absorverem e executarem desde lá de... Como foi essa virada de chave do consultório para levar isso até a sala de aula? Essa luz, né? Eu acho que quando nós decidimos por um propósito, não é eu quero construir algo que faça isso. Não, no meu caso foi o contrário, né? Isso já veio em mim durante a fase do consultório. Eu insisto em contar sempre isso, né? Que foi sim uma experiência muito bonita de revelação mesmo, onde Deus falou: não, tá tudo muito bom, né? Teu consultório tá caminhando muito bem, você trabalha há muitos anos dentro dessa área, tem um consultório, graças a Deus, cheio, né? Tinha prosperidade dentro do que eu decidi fazer, que era a nutrição clínica, mas aí Deus foi colocando a inquietude mesmo, né? Que era conseguir continuar o que eu fazia, mas ao mesmo tempo já foi colocando em mim essa vontade de fazer algo que fosse realmente transformador, não somente para as pessoas que eu atendi ali dentro de um consultório, que tinham essa, vamos chamar de oportunidade, né, de receber uma orientação específica. Então, era algo que esquentava mesmo no meu coração, de transformar, de conseguir passar aquele conteúdo que eu sabia,
né, para muito mais pessoas, né? Era uma necessidade, eu não sabia como, mas de romper mesmo as paredes ali do consultório. E aí que foi acontecendo esse processo de ir encontrando pessoas também, né? Aí eu tinha uma paciente pedagoga que teve uma escola por 15 anos, a Leila, né? Maravilhosa. E a Leila, ela levava a neta no consultório. E diante dessa inquietude que eu já estava de eu preciso fazer algo a mais, eu preciso fazer algo que as pessoas de escolas particulares, de escolas públicas, que a comunidade fosse tocada por isso, que o meu conhecimento, eu queria que ele chegasse para todos. Eu tinha que achar um jeito de fazer isso acontecer. E aí as coisas foram naturalmente acontecendo, né? E a Leila falou, né? A Leila falou, Silvana, por que não escrever um livro, né? E tal, e foi colocando essa semente, né? Ela iniciou esse processo comigo. Foi uma luz mesmo que Deus colocou para que tudo acontecesse. E aí a inquietude e essa vontade, eu não conseguia ver um erro. Eu não conseguia olhar e falar, não, mas é errado ensinar o adulto. Não. Porque tudo é válido, né? Hoje as nutricionistas que trabalham na clínica, no consultório, elas revertem tudo isso. É, e aí a dor tão grande de deixar o consultório para fazer este trabalho que eu fui levando tudo ao mesmo tempo, construindo isso ao mesmo tempo. Então, os 2 primeiros livros que eu fiz foi juntamente com esse atendimento mesmo, né, que eu fazia no consultório. E aí foi chegando o momento de tomar grandes decisões, né, que era realmente falar, não, agora eu vou ter que fechar o consultório para me dedicar à construção de algo que realmente possa impactar a, a vida de mais pessoas. E foi assim que tudo aconteceu. E hoje a Educar e Nutrir, o foco é o programa? Como que está o desenvolvimento de novos livros? Quais são as áreas de atuações dos livros hoje em dia, né? Para quais idades, quais são as faixas etárias que os livros compreendem? Se tem coisa nova vindo por aí? Como que está a cabeça da Silvana produzindo esses novos conteúdos? Na minha época da faculdade, né, no estágio, há mais de 25 anos atrás, nós já trabalhávamos aulas soltas. E por que desses 25 anos para cá não houve uma queda gigantesca da obesidade no Brasil, no mundo? Por que os dados são alarmantes e isso tudo só cresce? Porque a forma de se fazer não é essa, né? A forma correta é sim uma forma sequenciada. E aí, para que a gente tenha sucesso em relação ao ensino, à aprendizagem, a gente precisa começar da base, que é o que nós fazemos. Então, que materiais nós temos? 2, 3, 4 e 5 anos. Fechamos a educação infantil para esse início de aprendizagem, que é a formação do hábito. Ali fica enraizado para a vida toda o que se é aprendido. Porque quando nós aprendemos nessa primeira infância, né? Ali até os 6 anos de idade, nós vamos colocar isso como uma certeza de que é assim que tem que ser. Então, nós não vamos lutar para reverter um problema com a obesidade, a seletividade alimentar, quando não é de base não existe uma neurodivergência a ser olhada, simplesmente porque a criança não foi apresentada a esses alimentos, né? Ou foi apresentada um excesso de alimentos que não são saudáveis, e isso dominou o paladar e o comportamento alimentar da criança. Então, nós começamos cedo, né? Então, educação infantil, e agora já estamos preparando o começo do Fundamental 1, porque não basta só saber montar um prato saudável. Tem que ser mantido esse hábito. E aí sim, aos olhos, de forma aprendida mesmo, né? E não só como se fosse decorar algo. Eu tenho que comer isso porque está aqui. Não, eu desenvolvo essa habilidade de fazer boas escolhas naturalmente. Por isso a importância de trabalhar isso na fase maior também, que é o material que nós estamos preparando aqui para o Fundamental 1. E o objetivo é também trabalhar com o Fundamental 2. E nós acompanharemos essa criança desde os 2 aninhos até a sua fase de adolescência, onde ela já estará dominando
a educação, o que se é feito na educação nutricional, né? Ela vai estar dominando o comer de forma correta. Então, essa é a nossa ideia. Além do programa Educar e Nutrir na escola, aí sim a nossa editora, né, a nossa empresa Educar e Nutrir, a gente tem, dentro dos nossos projetos, nós temos a expansão, né, para o trabalho de apoio ao que se é feito também em casa. É preciso, né, a gente cuidar por todos os lados, e hoje existe uma necessidade, um pedido muito grande das próprias nutricionistas em ter materiais mais focados em uma rota de aprendizagem para todos os momentos, né? Então, nós trabalhamos dentro da escola, mas estamos ampliando, sim, o nosso olhar para que essa padronização na qualidade do ensino de educação nutricional aconteça globalmente. Então tem coisa boa aí sendo temperada, tem coisa boa aí no forno. Então, o pessoal aí que está nos acompanhando, siga as nossas redes sociais, tem coisa muito legal vindo aí. Silvana tem muito conhecimento para compartilhar, nós temos uma equipe extremamente capacitada de pedagogas também para lapidar tudo isso para que chegue melhor entregue aí para você de casa. Lembre de deixar nos comentários sugestões, perguntas, que a gente vem sempre trazendo aqui nos próximos episódios. Beleza, pessoal? Queremos agradecer vocês por nos acompanhar até aqui e até a próxima.